Quando seu melhor amigo é capturado por um pescador, um tubarão branco, um polvo e uma tartaruga marinha se unem para criar um traje especial que os permitirá subir à superfície para resgatá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React, hoje nós recapitularemos a história do filme Sea Level de 2011, então preparem-se, é hora do recap. Durante uma perseguição no meio do oceano, Puppy, um filhote de uma espécie rara de tubarão, treina sua velocidade embaixo d'água, mas acaba sendo encurralado por Julius e leva um baita susto. Preocupado com seu amigo, o tubarão branco vai verificar se ele está bem, e ambos ficam maravilhados ao se deparar com um belo recife de corais, que está situado nos arredores da Austrália. Ao explorar o local, Puppy encontra alguns ovos de tubarão de sua espécie e acaba se distraindo a ponto de não perceber a presença de dois humanos se aproximando dele. Quando percebe que aqueles garotos pretendem atacar o recife, o filhote tenta detê-los. Enquanto isso, Julius está caçando alguns peixes para se alimentar e acaba se ferindo ao colidir com um barco naufragado. Nesse momento, o tubarão escuta Puppy pedindo ajuda e nada rapidamente em sua direção. A essa altura, os humanos já foram embora e Julius encontra o filhote inconsciente no fundo do mar. Quando acorda, Puppy se sente mal por não ter sido capaz de impedir aqueles garotos de roubar os ovos de seus irmãos. Então, na tentativa de animar o pequenino, Julius decide levá-lo para jantar e apresenta o cardápio para que seu amigo possa escolher sua refeição. No entanto, não importa o que Julius faça, nada é capaz de animar Puppy. A alguns metros de distância dali, em uma base submersa, um casal humano é vigiado por um pequeno polvo, que observa o lançamento de um foguete que está passando na TV. Nesse momento, o filhote aparece e ambos começam a conversar até serem vistos pela humana, que entra em desespero ao descobrir que está sendo observada. Rapidamente, a dupla foge daquele lugar e nem imagina que em um local próximo dali, o oceano está sendo poluído por uma fábrica que derrama vários litros de petróleo na água todos os dias. A poluição ao redor da instalação coloca em risco a vida dos animais marinhos que vivem nas redondezas, pois eles são as principais criaturas afetadas pelo lixo que é descartado no mar. Os únicos que não são diretamente prejudicados por esses resíduos plásticos são os peixes abissais, já que eles vivem nas profundezas do oceano. A verdade é que para Moreia e seu exército do mal, o petróleo derramado na água é algo vantajoso, pois em breve todo o oceano estará escuro e eles se tornarão os reis de todas as criaturas que habitam naquele recife. Ao perceber que Puppy está triste, o polvo tenta animá-lo e mostra um antigo navio naufragado, onde ele esconde o veículo que construiu para ir viajar rapidamente pelo oceano. Na tentativa de mostrar para o filhote como aquele barco submerso funciona, Octo decide levá-lo para dar uma volta. Porém, durante o trajeto, as rodas do veículo acabam se soltando e a dupla quase sofre um acidente. Então, o polvo precisa usar o seu próprio corpo como paraquedas para impedir que eles se machuquem. Por sorte, ambos conseguem escapar sem nenhum ferimento, e Octo afirma ter uma outra ideia para fazer o seu veículo funcionar. Naquela tarde, Julius recebe a visita de Myrtle, a tartaruga, e fica animado para ouvir histórias das aventuras vividas por sua velha amiga, já que faz muito tempo que eles não se encontram. Myrtle então leva o tubarão e seus capangas até a superfície e afirma que há um mundo inteiro lá fora que eles nunca experimentaram. Ao olhar para a praia, Julius avista uma galinha e nada em sua direção, pois desde que viu a foto de um frango assado no cardápio que encontrou no fundo do mar, o tubarão está ansioso para saber o sabor daquele animal. No entanto, quando se aproxima da praia e está prestes a abocanhar Heather, um coco cai na cabeça de Julius e ele não consegue concluir sua caçada. Frustrado, ele retorna para o oceano e Myrtle recebe a visita de uma raia, que afirma que ela falhou em sua missão. Spinny diz que como não conseguiu se alimentar de animais terrestres, o tubarão irá devorar todos os peixes que vivem naquela parte do oceano. Porém, a tartaruga afirma que ao contrário de seu pai, Julius se importa com as outras criaturas e não demonstra ser uma ameaça. Na manhã seguinte, como de costume, o tubarão ensina Puppy a caçar
e pede que o filhote segure em sua nadadeira enquanto ele persegue um peixe pelo oceano. No entanto, Puppy afirma que não quer se tornar um caçador, e quando ele vai embora, Julius continua indo atrás de sua presa. Ao ver o pequeno peixe ser perseguido, Spinny decide nadar até o reino das criaturas abissais, e se depara com dezenas de crustáceos. Quando encontram um invasor, os Ciris se unem para atacá-lo, mas são impedidos pela Moreia, que comanda aquele lugar. Mais tarde, a Raya vai se encontrar com Puppy e diz que deseja mostrar algo para ele. Myrtle escuta a conversa e aconselha o filhote a não acompanhar Spinny. Porém, o pequeno tubarão deixa sua curiosidade falar mais alto e decide acompanhá-lo. Naquele dia, enquanto tenta capturar o seu almoço, Julius acaba mordendo um anzol e é capturado pelos pescadores. O tubarão então acaba caindo dentro de um barco de pesca e precisa fugir dos humanos, que tentam atacá-lo com grandes facões. Ao olhar para o lado, Julius avista inúmeros pedaços de tubarões que foram fatiados e entra em desespero. Por sorte, uma grande onda atinge a embarcação antes que os pescadores pudessem capturá-lo, e Julius é arremessado de volta para a água. Apesar de ter conseguido se salvar, o animal está com profunda tristeza, pois agora sabe o que os humanos fazem com as criaturas de sua espécie. Durante sua aventura pelo oceano, Puppy é acompanhado por Myrtle, que decide segui-lo para garantir que nada de mal aconteça ao filhote. Para sua surpresa, o pequenino é guiado até a superfície, onde encontra os moleques que roubaram os ovos de seus irmãos. Imediatamente, Puppy pede ajuda da tartaruga para resgatá-los, mas Myrtle afirma que não há nada que eles possam fazer, e culpa Spinny de ter colocado ideias malucas na cabeça do filhote. Já que Myrtle se recusa a ajudá-lo, o pequenino vai pedir a ajuda de Octo para salvar sua família. Mas o polvo afirma que essa é uma missão muito perigosa e não vale a pena se arriscar tanto para resgatar aqueles ovos. Furioso por saber que seus amigos se recusam a ajudá-lo, Puppy vai embora e encontra Spinny, que mais uma vez pede para o filhote segui-lo. Através de um buraco no casco do navio, a Raya pede que o pequenino escute a conversa de Myrtle e Octo. Ao fazer isso, ele descobre que é capaz de respirar fora d'água e se sente enganado. Mais tarde, ao avistar Spinny nadando sozinho pelo oceano, Myrtle se aproxima e começa a suspeitar de que ele está tramando algo. No entanto, a Raya tenta mudar de assunto e a tartaruga ordena que ela fique bem longe de Puppy. Nesse momento, Julius aparece e pergunta o que eles estão falando sobre o filhote. Ao descobrir que Spinny levou o pequenino para a superfície a fim de fazê-lo ir resgatar os ovos roubados, o tubarão fica furioso e o ataca. Na tentativa de evitar ser devorado, a Raya revela que Puppy sabe que pode respirar fora d'água e está a caminho da praia. O sol já está se pondo quando o filhote chega ao seu destino e usa suas grandes nadadeiras para se arrastar pela areia. Após descobrir a verdade, Julius e Myrtle imediatamente vão ao esconderijo de Octo para pedir que o polvo construa uma máquina que irá levá-los para a superfície. Enquanto Julius distrai um mergulhador para que Octo leve a máquina para o seu laboratório, Puppy percebe que os adolescentes deixaram o armazém e rasteja até o esconderijo, onde eles mantêm os ovos de peixes. Quando finalmente encontra seus irmãos, o pequenino não consegue conter sua alegria, mas logo descobre que não será nada fácil tirá-los dali, pois os humanos acabam de chegar ao armazém. Na tentativa de se esconder, o filhote pula na bacia com água e nada para o fundo para não ser visto. Algumas horas depois, quando chega a noite, uma tempestade deixa Puppy aterrorizado, e ele chega à conclusão de que não é capaz de realizar essa missão sozinho. Nesse instante, Julius e Myrtle estão no navio de Octo, aguardando até que o polvo consiga concluir a máquina. Durante a conversa, o tubarão pergunta sobre a cicatriz que a tartaruga carrega em seu casco, e ela conta que há muitos anos, um tubarão branco maior do que Julius a atacou. Segundo Myrtle, se não fosse por seu marido, ela teria morrido naquele dia, mas em vez disso foi ele quem foi devorado, e Myrtle vive sozinha desde então. Ao ver o semblante entristecido do seu amigo, a tartaruga afirma que ele não tem culpa de ser um tubarão, e mesmo sendo um caçador,
ele é uma parte importante do ciclo de vida natural do oceano. De repente, Octo abre a porta do seu laboratório e informa que a máquina está pronta. Enquanto isso, a Moreia e seu exército usam os resíduos produzidos pela fábrica para subir à superfície e iniciam seu reinado de terror. Depois de colocar Julius e seu bando dentro de um submarino que foi encontrado no fundo do oceano, Octo aperta o botão para iniciar a decolagem e o grupo é enviado para a terra firme. Preocupada com seu amigo, Myrtle pergunta ao povo se eles ficarão bem. E Octo afirma que, na pior das hipóteses, eles se livraram do seu maior predador. Ao ouvir isso, a tartaruga afirma que, sem Julius, outras criaturas ainda mais perigosas podem surgir e colocá-los em perigo. Então, Spinny aparece e informa que o Recife está sob ataque. Quando chega ao seu destino, Julius e os peixes controlam os braços e pernas mecânicos da máquina para fazê-la caminhar sobre a terra. No entanto, ao ver aquele monstro robótico se aproximando, as galinhas entram em pânico e tentam fugir, pois acreditam que aquela criatura está ali para devorá-las. Ao ouvir a confusão se formando do lado de fora do armazém, Puppy logo suspeita que os humanos estão se aproximando, e nesse momento presencia o nascimento de alguns de seus irmãos. Então começa a pensar em um plano para tirá-los dali. Enquanto isso, do lado de fora, alguns galos decidem enfrentar o robô e se unem para proteger sua família das garras do inimigo. Apavorados e sem entender o motivo do ataque, Julius e os peixes decidem fugir, e após tropeçarem em alguns cocos, eles tentam dar continuidade à sua missão, mas mal conseguem caminhar. Novamente eles acabam caindo e dessa vez diversos cocos que estavam no topo de uma palmeira acabam caindo no submarino, causando uma rachadura no vidro. Depois de passar todos os seus irmãos para uma banheira com rodinhas, Puppy empurra o veículo para fora, enquanto Julius continua tentando fugir das aves que estão atrás dele. Por sorte, o tubarão consegue se esconder dentro de um pântano e dessa forma é capaz de despistá-los. De repente, os dois jovens que capturaram os ovos entram no armazém e pretendem roubá-los. No entanto, ao chegar lá, eles encontram os tanques vazios e ficam chocados ao ver Puppy empurrando uma bacia com os pequeninos para fora. Por sorte, depois de sair, o filhote consegue trancar os dementes dentro do armazém e segue seu caminho. Após deixar o pântano, Julius e os peixes conhecem um caranguejo e pedem ajuda dele para encontrar Puppy. O animal então afirma que irá levá-los até o filhote, mas antes eles precisam ajudá-lo a derrubar alguns cocos. Depois de cumprir sua parte no acordo, Julius pede que o caranguejo mostre o caminho para que ele possa encontrar seu amigo. Porém, nesse momento, os galos aparecem novamente e usam uma rede de pesca para capturar o tubarão. Enquanto isso, Puppy continua tentando levar seus irmãos para o mar, mas como está empurrando o tanque sozinho a uma longa distância, o filhote fica exausto e precisa parar para descansar. Ao olhar para frente para verificar a distância que ainda falta, ele percebe que está quase chegando ao oceano, e isso renova suas energias para continuar empurrando. Por outro lado, Julius e sua gangue estão de mal a pior, pois após capturá-los, os galos decidem empurrar o submarino morro abaixo, na tentativa de levá-los diretamente para as garras dos humanos. No armazém, os dois jovens continuam tentando destrancar a porta, mas são surpreendidos pela chegada de seu chefe, que os acusa de ter roubado os ovos. Quando está prestes a desistir de chegar ao mar, Puppy recebe a visita de Myrtle, que o ajuda a puxar o tanque. Furioso com o prejuízo que levou, o dono da pescaria planeja descontar toda sua raiva nos garotos e os ataca. Rapidamente, a dupla tenta fugir do armazém e nessa hora se depara com um tubarão preso dentro do submarino. Quando vê o animal, o homem se alegra novamente, pois percebe que está diante de algo ainda mais valioso do que aqueles ovos. Depois de ajudar seus irmãos a retornar para o mar, Puppy fica aliviado e diz que não vê a hora de contar para Julius cada detalhe de sua aventura. Ao ouvir isso, Myrtle e Octo decidem contar a verdade para o filhote, mas são interrompidos por um caranguejo que informa que Julius foi capturado pelos humanos. O homem pretende expor o tubarão em seu restaurante, tornando uma atração para atrair mais clientes e deixá-lo famoso. Quando descobre que seu amigo saiu do mar para resgatá-lo, Puppy corre de volta para o armazém.
e acaba encontrando os 3 galos no caminho. Ao notar que o pequenino está disposto a arriscar sua vida para salvar um amigo, Heather decide ajudá-lo e descobre que Julius não foi até lá para comê-los, mas sim para resgatar o filhote. Arrependidos por ter entregue o tubarão nas mãos dos humanos, os 3 galos também se oferecem para acompanhar Puppy em sua missão de resgate. Após deixar os pequeninos a salvo no Recife, Myrtle e Octo nadam até o fundo para investigar o motivo dos peixes estarem fugindo. Nesse momento, eles percebem que o oceano inteiro está sendo poluído com uma substância escura que é nociva para as criaturas marinhas. De repente, Spinny se aproxima e informa que os seres das profundezas já chegaram ao Recife. Se nada for feito, muito em breve todos estarão mortos. Ao encontrar Julius, Puppy e seus novos amigos percebem que ele está sendo vigiado e precisam pensar em um plano para tirá-lo dali o quanto antes, pois o filhote não consegue respirar fora d'água por muito tempo. Quando descobre que a substância tóxica está vindo da fábrica, Octo pensa em uma forma de obstruir aqueles canos. Enquanto não consegue fazer isso, ele inicia uma batalha contra o exército de Cerise. O povo está cercado e prestes a ser capturado quando Myrtle aparece e usa seu casco para derrubar todos os inimigos. Nessa hora, Morey aparece e ataca a tartaruga, que é salva por Spinny. Segundo Myrtle, Julius é o único que pode derrotar os seres abissais. Mas enquanto o tubarão não chega, Octo afirma que tem um plano para atrasar aquelas criaturas. Enquanto os 2 jovens humanos tiram um cochilo, Puppy invade o armazém e entra no submarino. Nesse momento, o caranguejo usa suas garras para cortar as cordas que prendem o tubarão e acidentalmente acaba acordando os adolescentes. Ao tentar impedi-lo, os meninos são atacados pelos galos, que conseguem distraí-los enquanto os peixes se preparam para escapar. No entanto, quando estão prestes a deixar o armazém, o pescador aparece com um arpão e ameaça atirar. Porém, o homem é atacado pelo caranguejo e erra o seu alvo. Então, Julius encontra uma brecha para fugir. Depois que o tubarão sai do armazém, o pescador continua tentando capturá-lo, mas é impedido pelo crustáceo, que atira um prato em sua cabeça. Nessa hora, ele derruba uma luminária e acidentalmente incendeia aquele lugar. Enquanto o homem tenta se libertar, os peixes conseguem escapar, mas novamente são perseguidos pelos humanos. O demente usa um quadriciclo para ir atrás do tubarão. Em seguida, os jovens montam suas motocicletas e adentram a floresta em alta velocidade. Quando Puppy e seus amigos estão prestes a chegar na praia, o pescador consegue alcançá-los, e então os galos decidem agir. As aves planejam separar o trio e um dos garotos acaba sendo derrubado de sua moto. Enquanto ele tenta se recuperar da queda, seu amigo é atacado e apenas o pescador consegue continuar a perseguição. Porém, quando ele pega o arpão para tentar derrubar o submarino, o caranguejo decide intervir e consegue atrasá-lo, mas acaba sendo derrubado na areia. Ao ver que seu amigo foi ferido pelo humano, os outros crustáceos se unem para revidar o ataque e aguardam pacientemente até que o pescador passe embaixo de uma palmeira. Nesse momento, os animais pulam em cima do quadriciclo com o objetivo de eliminá-lo, mas também são arremessados na praia. Faltam poucos metros para que a equipe consiga alcançar o mar, mas o combustível do submarino está quase acabando e eles precisam diminuir a velocidade. Nesse instante, o pescador consegue alcançá-los e derruba o tubarão, que desmaia com a queda. Ao ver seu amigo inconsciente, Puppy se desespera e parte para cima do humano, mas é arremessado longe e se sente completamente impotente ao vê-lo acorrentar Julius. A batalha parecia estar perdida quando um exército de caranguejos se aproxima e cerca o demente. Quando percebe que Puppy está em apuros, o tubarão reúne forças para reagir, e após derrubar aquele homem, se une ao exército para derrotá-lo. No entanto, o pescador captura o filhote e decide usá-lo para manter aqueles animais longe. Depois de retornar ao veículo, ele dirige de volta para o armazém e decide levar Puppy a fim de atrair Julius. Enquanto o tubarão tenta salvar seu amigo, Octo e Spinny usam grandes esferas de metal que encontraram no fundo do mar para obstruir os canos e impedir que aquele líquido preto continue poluindo a água.
Durante a perseguição, o pescador acaba deixando o Pup escapar e Julius consegue resgatá-lo. Então, mais uma vez, o humano tenta atirar nele com um arpão e, ao se distrair do volante, acaba sofrendo um acidente. Seu veículo segue até uma ponte e colide com a fábrica, causando uma grande explosão. Nessa hora, Julius e seus amigos são levados pelo vento e sobrevoam o oceano. Ao avistar Octo e Myrtle, Pup pula na água e é seguido pelo tubarão, que abre a porta do submarino voador e consegue sair de dentro dele. Após o acidente, o pescador rasteja de volta para a praia e acaba sendo preso, junto com os adolescentes que trabalhavam para ele. Quando é avisado sobre a invasão dos seres abissais, Julius decide agir e ameaça o exército de Ciris com seus dentes pontiagudos, fazendo com que até mesmo a moreia mais temida do oceano recue. Alguns dias depois, todos os irmãos de Pup nascem e Julius os adota como membro de sua família, assim como fez com o filhote. Agora que o grupo familiar cresceu, Octo, Spin e Myrtle decidem ajudar a cuidar dos pequeninos e os ensinam a sobreviver no oceano. Enquanto isso, Julius e Pup garantem a segurança de cada um deles, impedindo que os predadores se aproximem do Recife. Depois de ajudar um grupo de peixes a sobreviver em terra firme, os três galos destemidos decidem usar o velho submarino para desbravar as profundezas do oceano e conhecer lugares onde nenhuma ave jamais esteve. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que esses bravos exploradores reencontrarão Julius e seus amigos no fundo do mar? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!